Boa noite a todos, boa noite à espiritualidade maior, os mentores dessa casa, que já se fazem presente neste momento, nesta luz tão magnífica. Como é viver pelo coração? Como se faz isso? Viver pelo coração é estabelecer o amor como filosofia de vida. Paulo de Társio, o apóstolo de Jesus, escreveu que o amor é paciente, é bondoso. Então seja paciente consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. A paciência, acalma. Ela evita a irritação e o azedume, estados emocionais tão prejudiciais à saúde. Seja bom para si mesmo, que lhe apontará para a necessidade de cuidar melhor do seu corpo, nutrindo com alimento mais saudável, com exercícios regulares, com o abandono de vício nocível ao seu equipamento orgânico. A bondade também apontará para um estilo de vida mais humano, mais tolerante, com as suas imperfeições, e as alheia. Em última análise, o amor fará uma integração de todos os aspectos do ser, e isso lhe trará paz de espírito, alegria de viver e profundo amor à vida. Muitos falam que o amor é maravilhoso, porém, pouco se decide por vivê-lo. A hora da mudança é agora. Não espere mais sofrimento para mudar. Não espere pela úlcera ou pelo tumor. Pare de sofrer. E o amor é o maior antídoto, a maior vacina, a melhor cirurgia para as nossas enfermidades. Posso deixar de ir ao médico? Não. Ele é o emissário de Deus para aprendermos a respeitar a vida que corre em nosso corpo. Saiba, porém, que não é ele o responsável pela sua cura. Jesus curou muitas pessoas que depois voltaram a ficar doentes. Por quê? Na essência, toda cura é alta cura. O médico prescreve o remédio, mas é você quem deve ingeri-lo. Jesus prescreveu o amor como remédio da saúde integral. A você compete saber se vai tomá-lo ou se vai morrer por falta de amor. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração, coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro, o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. E com esta mensagem, agradecendo a Deus, a Jesus, a Mãe Maria, que é mãe de Jesus e de toda a humanidade, agradecendo os mentores dessa casa e a espiritualidade maior,
agradecendo a presença de todos que aqui estão, seja na carne ou no espírito, sejam todos bem-vindos. Damos por iniciado a reunião da noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe abundantemente, que tenhamos a esperança em nossos corações, não a esperança no ato de esperar, mas a esperança no ato no qual nos encoraja para que possamos buscar através dos movimentos e as forças da nossa alma a construção de um mundo melhor. Que Jesus esteja conosco. Boa noite, Benedito. Vou começar com uma pergunta que a Andréia me fez. Toda essa pandemia, isso que a gente está passando, tem muitas pessoas que estão sabendo lidar, apesar da apreensão que a gente tem, mas tem muitas pessoas que sentem muito medo. Esse medo, até onde ele é prejudicial para a gente, e se também ele é prejudicial para a espiritualidade, para os desencarnados, o medo que a grande maioria está sentindo, ao invés de repente ter a fé que tudo isso vai passar. Bom, vamos lá. Primeiro que o sentimento medo é algo natural em nós. Não é algo ruim. Agora, o que nós não podemos deixar, de maneira alguma, é que esse medo invada os nossos corações e nos tire a paz, nos tire a confiança na vida futura, nos tire a sintonia com os bons espíritos, com Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Esse medo, que ele também não nos tire a coragem de enfrentarmos, de acreditarmos, de perseverarmos, claro, em dias melhores, porque isso vai passar, tudo isso vai se resolver da melhor maneira possível, e o mais importante é, nesse momento que nós estamos vivenciando, é a busca do nosso autoconhecimento, é o conhecer a ti mesmo, conhecer as suas emoções, saber lidar consigo, lidar com a sua ansiedade, com o seu medo, buscar a sua espiritualidade, buscar o refúgio na oração, na meditação, no consolo, num bom livro, em conversas edificantes, em reflexões salutares, para que a gente possa dominar o nosso medo. Nós temos que compreender que nós não temos domínio de nada, né? Nós somos criaturas imperfeitas, cheias de mazelas e dificuldades, e isso nos mostra que nós dependemos do Criador, nós dependemos desse Pai, que tudo provê, que tudo nos fortalece, e nós que ainda somos crianças espirituais engatinhando, caminhando na nossa evolução espiritual, é um bom momento para reforçar essa ligação com o Pai Celestial sempre. Então é bom lidar com o seu medo, se conhecendo, buscando a sua espiritualidade, buscando o sentimento no qual podemos nos ligar a Deus e dominar esse medo. E até porque o medo exacerbado, exagerado, nos gera uma ansiedade, nos gera uma insegurança, nos gera uma série aí de desequilíbrios e desarmonias, no qual depois isso afeta o nosso psiquismo, afeta o nosso organismo físico, nos gera aí ao desequilíbrio, a desilusão. Então é necessário agora o momento buscarmos no refúgio da nossa alma, no silêncio da nossa mente, as palavras consoladoras e confortadoras do Mestre Jesus, quando ele nos convidava a orar e a vigiar. Esse momento é o oportuno a oração e a vigília. A Ana Cláudia, trabalhadora aqui da casa, ela disse o seguinte, que há muito tempo ela ouve as pessoas, a grande maioria das pessoas dizendo, esperando que Jesus volte.
E ela fala que ela ouve isso desde criança, né? Então ela gostaria que você classificasse, irmão Benedito, explicasse para as pessoas, porque para ela está certa que ele já está aqui conosco, mas por que a grande maioria ainda espera que ele volte à Terra reencarnado? Jesus esteve uma única vez presente no nosso planeta. Ele que é o construtor e governador do planeta Terra, ele que nos deixou tantos legados, tantos exemplos de amor, ele que foi a personificação da lei maior, que é a lei de amor, e nos deixou tantos ensinamentos, tantos exemplos de mansuetude, de pacificação, de inteligência espiritual e emocional a todos nós, dando-nos aí um roteiro seguro a ser seguido por todos. Esse é o nosso irmão maior, governador do nosso planeta, e que deixou na sua curta existência, e ainda mais na sua peregrinação, levando a boa nova, 3 anos foram suficientes para balançar o nosso planeta, né? Para repensarmos, para analisarmos o quanto é necessário se amar. Jesus já retornou através do Consolador prometido, através da doutrina dos Espíritos. A nossa doutrina não é a doutrina dos espíritas, mas é a doutrina dos Espíritos, é de todos nós que somos espíritos imortais, resgatando o cristianismo primitivo. Não há mais a necessidade do Mestre retornar para nos ensinar novamente o amor, se isso já foi tão bem aplicado. Ele está muito próximo de nós. Jesus sempre esteve próximo de nós. Ele é o governador do planeta, é Ele que nos inspira, é Ele que nos encoraja, é Ele no qual nós o vislumbramos como modelo e guia a ser seguido, o caminho da perfeição, o caminho da evolução espiritual e moral. Não há necessidade de nenhuma maneira que esse Espírito retorne a nós, e Ele está próximo de nós, né? Então o retorno dele foi através do Consolador, e o retorno de Jesus é através sempre da caridade, porque Jesus mesmo nos disse: aonde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, e lá eu se farei presente, não é? Quando fizerdes a um desses pequeninos, acaba afiançando o Mestre, é para mim que estão fazendo. É para mim que estão fazendo. Então Jesus está próximo de nós, muito próximo de nós. Não temos mais a necessidade carnal, física do Mestre. Ele já deixou um legado para ser seguido e por todos nós. Então não há mais a necessidade. O Consolador já veio, e Jesus se faz presente em nossos corações quando nós praticamos a caridade, quando nós renunciamos ao egoísmo, quando nós sacrificamos o nosso ego em favor do próximo, em favor da nossa transformação, da nossa melhora. É Jesus que se faz morada em nossos corações. Jesus se faz presente em cada pequeno ato de gentileza, sempre. O Tiago perguntou aqui no WhatsApp, o seguinte, o nosso planeta, hoje ele é de provas e expiações, ele está nessa fase de transição. Ele disse que assistiu um documentário sobre astronomia, e nesse documentário falava que a nossa galáxia está indo de encontro com a galáxia de Andrômeda, que daqui a alguns bilhões de anos elas vão se encontrar, e provavelmente Andrômeda iria consumir a nossa galáxia por ser muito maior. E ele quer saber se, mesmo com essa evolução que o nosso planeta está tendo, pode acontecer de algum dia o planeta deixar de existir? Olha só, pela lei do progresso, nós estamos falando da matéria, né? Hoje nós vivemos numa matéria densa, porque nós somos espíritos materializados ainda, imperfeitos, sujeitos a sensações físicas, presos mentalmente ainda as questões terrenas. Então, conforme nós evoluímos, todos nós, individualmente, coletivamente, é óbvio que nós vamos nos transformando pelo nosso processo de
de nos espiritualizarmos. Nos espiritualizando, nós sutilizamos a matéria. Então isso vai ocorrer. É muito provável que daqui milhares e milhares de anos, talvez nós não teremos esse planeta físico, essa terra física, mas ali terá uma morada. Né? Por quê? Porque esse planeta também se sutilizou pela lei do progresso, pela transformação da matéria, dos seus habitantes, e assim por diante. Agora, a questão dos sistemas, a questão das galáxias, nós devemos compreender que existe uma geometria sagrada, algo muito bem calculado, muito bem planejado, né, milimetricamente calculado entre os planetas, entre os sistemas, entre as galáxias. Né? Então, não há, a chance de isso ocorrer é praticamente nula, porque senão haveria um colapso, né? Haveria um colapso na questão do próprio sistema. Agora, é claro que todos os planetas estão em movimento, eles têm o seu próprio movimento, todo o sistema está em movimento, então às vezes se aproxima um sistema de outro. Isso ocorre, essa aproximação por esses movimentos. Isso ocorre, mas nada que comprometa os planetas e nem os sistemas e nem as galáxias. Tudo isso é muito bem arquitetado pela espiritualidade maior. Voltando um pouquinho. O perigo, meu filho, só encerrando, o perigo somos nós. Queremos destruir o planeta. Isso realmente seria um colapso. Nós poderíamos criar um colapso no sistema, querendo destruir o nosso planeta. Isso realmente isso seria comprometedor. Você estava falando sobre Jesus, aí o Vinícius aqui está perguntando, seguindo o exemplo do Chico Xavier, que era um espírito iluminado, mesmo com todo o sofrimento que ele passou enquanto ele esteve encarnado, ele não teria mais a necessidade de voltar, por exemplo? No caso específico mais do Chico Xavier. Primeiro nós temos que entender a questão da visão de sofrimento. Né? O sofrimento ele pode ter outras visões e é tudo muito relativo. Na verdade, um espírito da envergadura de Chico testava as suas habilidades, a sua capacidade de superação, buscando a espiritualidade, buscando a oração, buscando o serviço no bem, buscando o trabalho na caridade, buscando essa sintonia com o Pai a todo momento. Então nós estamos falando de um espírito de uma envergadura moral e intelectual, na escala evolutiva entre os espíritos sábios e bondosos, que veio à Terra justamente por uma questão missionária. O Chico é um mestre, é um professor que veio nos ensinar a conduta do amor. É um discípulo de Jesus, conviveu e viveu muito próximo do mestre. Então ele veio nos ensinar relembrar, na verdade, aquilo que Jesus já tinha nos deixado, que é a lei do amor. Então a reencarnação para esses espíritos nada mais é do que, elas não são na questão de provas e expiações, mas elas entram na questão como de missionários, né? Indivíduos que trazem uma missão, que trazem um ensinamento, seja no campo espiritual, no campo científico, filosófico ou educacional, ou em qualquer outra área, artística. Né? Então é um espírito que é um missionário que de quando em quando precisa reencarnar para trazer aí a sabedoria que ele adquiriu em inúmeras das existências dele através do processo da reencarnação. Tem muita gente fazendo a mesma pergunta, é um assunto que tem se falado muito sobre sons estranhos que muita gente está relatando, que tem ouvido nos últimos dias, que parecem ser de avião, mas ninguém conseguiu descobrir o que seriam esses sons. Eu vou falar só numa questão espiritual, não vou entrar na questão científica. Todos os fenômenos da natureza, todos os fenômenos que você possa vislumbrar, terremotos, maremotos, tempestades, enfim, todos eles são promovidos
pelos espíritos. Todos esses fenômenos naturais, eles são promovidos pelos espíritos, como as tempestades magnéticas, né? Então, esses fenômenos que são conduzidos, há espíritos que executam isso, há espíritos que realizam isso, e que não têm um entendimento do efeito, da causa desse fenômeno, porque existe, sim, uma causa de ser realizado, né? Como há aqueles que arquitetam, que conseguem transformar esses fenômenos, né? que acabam arquitetando mentalmente a realização desses fenômenos, e há aqueles que executam. Então, o que eu posso dizer a vocês, que todos os fenômenos da natureza que ocorrem, nada mais é do que uma forma de se limpar os miasmas mentais coletivos da humanidade. Os raios solares, as tempestades, os maremotos, os terremotos, e a mesma coisa desse som. Na verdade, é um processo de higienização mental que ocorre, né? E aí, como acontece que as vibrações da Terra estão muito mais sutis, porque as pessoas se encontram em casa, elas conseguem ouvir esse fenômeno, que sempre ocorreu, que não é de agora. Também quero dizer a vocês que isso não é de agora, isso sempre ocorreu. Então não tem nada de miraculoso ou de espetacular nesse fenômeno. Então, isso sempre ocorreu, né? É uma forma de harmonização da natureza, através desses elementos: água, terra, fogo e ar. O Fabiano, que é trabalhador aqui da casa, ele está perguntando, no caso da profissão dele, por que somos colocados na linha de frente? É expiação ou provação? É uma escolha. Você escolher a sua profissão e estar na linha de frente, que bom. Saibamos aproveitar o serviço no chama agora. Inclusive, não é só ele que está na linha de frente, nós estamos também na linha de frente, né? Todos nós, no campo espiritual, estamos na linha de frente. O que nós não podemos ter é o medo de desencarnar, o medo que vai acontecer alguma coisa, gerar o processo de ansiedade. O que nós temos que fazer, e essa é a função do enfermeiro, do médico, do técnico de enfermagem, antes de levar a questão do restabelecimento da saúde física, é levar o restabelecimento da questão emocional aos pacientes. Isso é primordial. Essa é a função dos profissionais da saúde, né? É poder aliviar de alguma maneira. Se não conseguiu aliviar fisicamente como gostaria, confiança em Deus. Nós não somos deuses no sentido, né, de restaurar a questão física sem antes a permissão do Pai ou dos espíritos superiores. Mas se eu conseguir restaurar a esperança, se eu conseguir consolar as aflições, se eu conseguir pelo menos ouvir aquele que chora, aquele que tem medo, aquele que está passando por um processo difícil, e orar por ele, de uma certa maneira, eu estou praticando aquilo que Jesus nos ensinou, que é a caridade, que é o amor. Agora é uma boa hora dos profissionais de saúde, mais do que nunca, porque sempre assim o fizeram, de realmente colocar na sua profissão o amor no qual nutrem a essa área. Essa área que é tão importante, principalmente agora, nos dias atuais, né? Então, que tenha confiança, que tenha fé, não está sozinho, não está desamparado, nenhum desses profissionais estão órfãos. Eu posso afiançar a vocês que agora a espiritualidade está muito próximo de todos vocês, muito, muito próximo, e está havendo socorro e amparo coletivo em massa, isso está ocorrendo na Terra, né? Isso é um momento de reflexão muito profunda, para que as pessoas possam observar e analisar que elas não estão sozinhas. Se elas conseguirem realmente, através da oração, da fé, da boa vontade, adquirir um olhar espiritual,
uma audiência espiritual, irão perceber que há uma espiritualidade por detrás disso. Que há o amparo, que há a força, e que eles não estão sozinhos, não estão desamparados. Ninguém está desamparado nesse momento tão oportuno e abençoado que passa pela terra. Ninguém. É o momento mais profícuo aonde se encontra a espiritualidade. Porque todos estão em casa num processo de reflexão, de análise. Só complementando do som da pergunta anterior, perguntaram por que alguns ouvem e outros não. Não, mas aí é uma questão, isso está em vídeos, existe, depende do horário do som, né? Tem sons aí que algumas pessoas ouviram de madrugada, outros ouviram na parte da tarde, ouviram individualmente, coletivamente. Então não é um som que não é um som diferente no sentido que precisa ter ouvidos especiais para ouvi-lo. Ao contrário, isso é algo físico que vem acontecendo. A natureza, ela é tão regeneradora, meus irmãos, isso eu quero dizer a vocês. Na natureza, se vocês pararem para observar, vocês vão conseguir ver a grandiosidade de Deus, do Criador. A natureza se restabelece de uma forma muito rápida, porque ela tem uma força que emana do Criador. Na natureza você consegue encontrar os elementos primários e básicos do Criador da vida. Então a restauração da natureza é algo fantástico. Se vocês vão ver daqui 30 dias, rios, a atmosfera da terra, certas paisagens, como elas conseguem se restaurar. Isso é fantástico, isso é a força do Criador. Isso é a força do Criador. E esses fenômenos servem para isso. Além de restaurar a própria natureza, o próprio ambiente, a própria atmosfera física, no campo físico e químico, científico, porque vão dizer que são as questões dos gases e as camadas de ozônio. Porque a atmosfera tem os buracos, que são as camadas de ozônio, justamente para que esses gases possam sair, né? Isso ocorre numa questão científica. Mas se você pegar numa questão espiritual, dentro desses fenômenos físicos, porque andam paralelamente, isso é intrínseco à questão espiritual. Você tem uma harmonia física dentro de um ambiente físico, dentro da atmosfera da Terra, através desses fenômenos, mas você também tem uma harmonia dentro do campo vibracional da Terra na questão espiritual. Na questão espiritual. Até porque a questão visível e invisível, o coletivo de encarnados e desencarnados é algo quase que simultâneo. Então esses fenômenos físicos, eles têm um âmbito espiritual, que nada mais é do que a harmonização da natureza, no campo físico e no campo espiritual. Por exemplo, as tempestades magnéticas, os raios solares, eles servem para isso. A atmosfera da Terra, quando você pega um planeta muito materializado como é o nosso, onde nós somos imperfeitos, existem muitas formas de pensamento, individual e coletiva. Se essas formas de pensamento elas não forem destruídas ou manipuladas, entendam a destruição na questão da manipulação, através das tempestades magnéticas e principalmente através dos raios solares. Seria insuportável se viver no planeta Terra. Seria insuportável. O Sol não serve só para a vitamina D. Ele refaz a questão, elabora a vitamina D, principalmente agora, para a questão do vírus, a vitamina D é extremamente importante. Mas o sol também, quando você toma um banho de sol, você se sente melhor. Por quê? Porque aqueles raios solares que chegam até nós, que nada mais é do que um campo vibracional coletivo da estrela Sol, de indivíduos que ali moram, de espíritos superiores que ali moram, nós recebemos através dos raios solares o campo vibracional deles, sutil deles, é o amor deles, é o pensamento deles que chegam até nós, individualmente e pelo ambiente da Terra. E isso, querendo ou não, acaba sendo manipulado essas formas de pensamento.
Por isso que a natureza, quando você quer se renovar, você vai na natureza, ou você pensa na natureza, você pensa na cachoeira, você pensa no mar, você pensa no rio, você pensa na floresta, ela tem uma força incomensurável. Incomensurável, uma grande fonte de restabelecimento e de reestruturação, e de refazimento. A Estefânia, que é trabalhadora da casa, ela colocou a seguinte mensagem: sabemos que fora da caridade não há salvação, e que não somos julgados somente pelo mal que fazemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Necessitados nos circundam a todo momento, nas ruas e em nossos caminhos diários. Não é necessário procurar quem ajudar. Quando vejo alguém na rua em situação degradante, imagino que eu não deveria passar como se não estivesse vendo, mas não sei como ajudar. Eu digo o seguinte: cada um, dentro das suas atividades, pode colaborar de todas as maneiras. E o que mais se colabora no restabelecimento de um indivíduo é quando nós temos a compaixão por ele e oramos por ele. A gente não pode mudar, e nem temos essa capacidade e poder de mudar a história do outro, ou de mudar a vida do outro, caso o outro não queira realmente realizar essa mudança. Nós não temos, e mesmo Deus assim também respeita o livre-arbítrio e a decisão de cada um e os caminhos que cada um querem caminhar ou escolhem para caminhar. Mas nós podemos ter compaixão, nós podemos orar uns pelos outros. A oração tem uma grande força, porque olha que interessante, vocês têm domínio de alguma coisa? A política tem domínio? A questão financeira tem domínio dentro desse quadro? Não tem. Não tem, ninguém sabe o que fazer, não é? Todos estão à margem do medo, todos estão à procura de uma solução, mas eles precisam compreender que não há uma solução dentro de uma ótica material somente. Não há. Isso mostra a fragilidade das nossas vidas, das nossas existências e o quanto nós somos pequenos. Isso nos mostra o quanto que nós devemos orar. O quanto que nós temos que voltar à nossa casa mental. Precisamos voltar à nossa casa mental, e essa é a proposta da espiritualidade, essa é a proposta do que está ocorrendo hoje. Volte para você, ore. É aquilo que Jesus ensinou. Quando quiser orar, se recolhe, entra na porta do seu quarto, feche ela, que nada mais simbolicamente do que sua casa mental, e entre em conexão com Deus. Nós precisamos buscar a conexão com Deus, e é isso que está ocorrendo hoje. Essa é a realidade. Termos a conexão com o Pai, termos a conexão com Deus. No caso desse momento, existe alguma razão espiritual pela qual os idosos estarem sendo mais afetados? Não, mas aí é só uma questão física. Aí é só uma questão física mesmo, não tem nada, uma questão espiritual. Pode haver uma questão espiritual na questão do desencarne. Aqueles que tiverem que desencarnar pelo vírus, pela doença, porque isso já estava com a sua passagem programada, né? Existem os desencarnes coletivos, como vem ocorrendo agora, mas isso é uma forma só de voltar ao mundo espiritual, nada mais do que isso. Uma coisa que eu quero voltar, muito se tem falado, ou se falou muito sobre igualdade e liberdade. Muito se falou, muito se filosofou, muito se fala, muito se luta pela liberdade de expressão e pela igualdade. Mas vou dizer uma coisa a vocês. Você não consegue ter liberdade e você não consegue ter igualdade se você não vivenciar a fraternidade. E esqueceram da fraternidade. O ser humano cresceu de ser fraterno, ele adora a liberdade de expressão, ele gosta de se colocar, ele quer ser respeitado, ele quer ser admirado. Se fala muito da igualdade dos indivíduos, todo mundo luta ou quer igualdade, mas você não consegue ter liberdade e igualdade se você não for fraterno. Se você não for fraterno. É muito difícil. Porque a liberdade sem a fraternidade, ela descamba ao ódio, ela descamba à discórdia, à autossuficiência. Os indivíduos passam a ser donos da razão,
não respeitando também opiniões que são diferentes da dele, não respeitando posições que são diferentes da dele. Então, como a gente fala de liberdade se você não tem a fraternidade no seu coração? E como se fala de igualdade se você também não é fraterno e não partilha o que você tem? Porque é muito fácil você falar de igualdade sem passar pelas dificuldades da vida e compreender quais são essas dificuldades da vida. Você só tem a igualdade quando você é fraterno, que aí você também aprende a partilhar, você aprende também a servir. E é assim que funciona. Hoje nós somos obrigados a sermos fraternos. Sabe por quê? Porque você tem de tudo hoje. Você tem de tudo, você tem liberdade, você quer lutar por uma sociedade justa, que seja igualitária, claro que é diferente de igualdade, igualitária no sentido onde todos possam ter oportunidades do seu desenvolvimento, independente de sua crença, independente da sua posição social, independente da sua situação. Você tem tudo isso, mas se você não tiver a fraternidade verdadeira, se você não tiver o amor, se você não tiver a caridade, que é o amor em ação, a liberdade ela vai para o ralo, e a igualdade nunca vai existir realmente entre os homens. Nesse momento que a gente está passando, como que ficam os espíritos mais infelizes, os obsessores? E uma segunda pergunta, nós estamos sendo ajudados também por espíritos que não fazem parte desse planeta? Primeira pergunta, como estão como os nossos irmãos? Os espíritos mais infelizes, os obsessores nesse momento? Como a boa maioria da Terra, ansioso e com medo do que vai ser o amanhã. Não é diferente do que vocês estão passando, o que está ocorrendo na faixa vibracional da Terra, na questão espiritual, é a mesma situação. Eles estão percebendo que a Terra está passando por mudanças, que o ambiente da Terra, e falo o ambiente na questão espiritual da Terra, está mudando, e isso cria neles uma certa ansiedade, cria neles um certo alvoroço. Então nós estamos vendo irmãos extremamente intelectualizados, que mentoreiam falanges, perdidos, porque tinham domínio da sua capacidade de mentorear, da sua capacidade intelectual, na sua capacidade de domínio, na sua capacidade de arquitetar, de planejar, e que agora estão perdidos, como os chefes de Estado estão, perdidos. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra hora é assim, e acontece também no mundo espiritual, estão perdidos, porque isso é coletivo. Isso não é local que está ocorrendo numa parte da Terra, isso está acontecendo no planeta todo. E isso, meus irmãos, eu digo uma coisa a vocês, isso é um caminho sem volta. O planeta não será mais o mesmo. Depois que tudo isso passar, o planeta não será mais o mesmo. Muita coisa irá mudar. Ou pelo bem, ou pelo amor, ou pela dor. E aí vai depender do coletivo da humanidade. Mas no mundo espiritual está a mesma coisa. Os mesmos aspectos que estão passando a humanidade terrena, passa também o mundo espiritual. Por quê? Porque não tem domínio, acha que tem domínio. Acha que sabe, acha que pode. Mas se a vida sopra para um lado, isso tudo se perde. Qual outra pergunta? Se a gente está sendo ajudado por espíritos que não fazem parte desse planeta. Estamos. Sempre estivemos. Por espíritos que não fazem parte, digo mais, desse sistema. Sempre fomos ajudados e amparados. Muito elevados. Que não fazem parte desse sistema. Voltando na primeira pergunta, o que você falou, alivia os encarnados o que os infelizes obsessores estão passando, estão sentindo? Se os encarnados aliviam? Isso. Não entendi, desculpa.
Se alivia a influência. Não alivia, porque os encarnados também estão perdidos. Existe uma sintonia. Na verdade, dona Cidinha, o que se alivia agora é aqueles que exercitaram espiritualidade. Aqueles que não deixaram a tarefa acumular. Esses vão se sentir mais aliviados. Esses se aliviaram, se permitiram o alívio. Então você tem na faixa da Terra uns 30% mais ou menos que estão encontrando o alívio na sua espiritualidade porque exercitaram, não agora nessa existência, em existências passadas, enfim. Agora, isso é para uma catarse coletiva, filha. E é uma catarse muito profunda. Isso é para mexer com as consciências. E digo mais para a senhora, isso é a ponta do iceberg. Isso é a ponta do iceberg. Isso é muito leve perante a misericórdia de Deus. É leve. Se nós não estamos conseguindo lidar com aquilo que é leve, você imagina a hora que realmente, se a humanidade não houver uma mudança, o que pode ser pesado. Não tem algo ruim que não possa piorar. Eu sempre ouvi essa frase de um companheiro, de um mentor espiritual, que ele sempre dizia isso. Isso é misericórdia divina, filha. Isso, sabe o que é? Um castigo que você dá ao seu filho, e que ele emburra com o pai. Mas isso mostra a misericórdia de Deus por nós. Mostra a misericórdia dele. Então, digo à senhora que uma boa parte anda num sentido de desequilíbrio, de desarmonia, porque há sintonia com aqueles encarnados. O que a gente deve entender, gente, isso é o início de um processo de regeneração. Isso é só uma pequena febre. Isso é só uma pequena febre. Como uma catarse. Sempre foi falado. Como uma catarse. Agora, isso mostra o quanto ainda nós somos infantis no campo espiritual. Não nos desmerecendo, mas mostrando a nós o quanto nós estamos atrasados. Agora a Terra chegou ao momento e que pede aos alunos repetentes, os retardatários, a acompanharem o processo. E eu me encontro nisso. Me esforçando a ficar ao planeta, me esforçando ao trabalho do planeta. Inclusive, teve uma pergunta aqui que é: haverá em nosso planeta o que houve nos exilados de Capela? Haverá, tranquilamente, como já estão acontecendo exílios. Eles falam em expurgos, em massa, nós falamos os exílios. Haverá, já vem ocorrendo. Isso não é agora, e isso não é novo. Isso não é novo. Agora, o que eu digo a você, o que tem de especial nisso, há algo especial dentro desse processo coletivo, que eu estou falando, que não é algo local, de um país ou de uma nação. É da humanidade, filha. É da humanidade. Nós estamos passando por uma febre. Nós estamos passando por uma febre, por uma catarse, para que possamos criar uma imunidade espiritual. Você pensa sempre no temor de Deus e algo que não existe, porque Deus é misericórdia. As pessoas sempre pensam em catástrofes e que vão acontecer catástrofes, calamidades. A misericórdia de Deus, ela é imensa. Se permite, no livre-arbítrio dos homens, nas escolhas dos homens, que eles compreendam coletivamente ou individualmente seus erros e que possam gerar consciência a respeito disso. Esse é um momento profícuo porque a humanidade parou. Não foi um país, a humanidade parou. As pessoas, mesmo que seja por medo, elas estão buscando religião, elas estão buscando religiosidade, elas estão meditando, elas estão buscando livros e filmes, e isso é um fato que vem ocorrendo.
Porque é um chamamento. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Agora, é um chamamento coletivo. Se eu disser para a senhora que todos irão ficar no planeta, não. Não irão ficar no planeta, mas é um chamamento coletivo. Então é um momento profícuo que passa a humanidade. Porque mostra a fragilidade de todos nós. Mesmo o grande país de primeiro mundo, com os Estados Unidos, passando por muitas dificuldades. E não adianta comprar máscara mais cara ou isso mais caro, que não vai resolver. Eles não têm solução. E vão passar pela mesma circunstância que está passando todos os países. E toda essa mudança que a gente está enfrentando, eu não digo em quantitativo, em tempo, mas isso vai demorar? Até quando vai durar? Vai ser longo toda essa mudança que a gente está tendo com essa pandemia? Você está falando da questão espiritual ou da pandemia? Isso. Assim, espiritual? É quando vai começar, vamos dizer assim, a acalmar mais. Então, olha só, filho, nós temos que entender o seguinte. A pedagogia de Deus é o amor. É a misericórdia. Sempre. Não é pela violência, não é pelo holocausto. Isso é um processo de conscientização. Isso não há uma data definida. E não existe uma data definida, porque vai depender muito de como a humanidade se portará diante desses fatos. Vai depender muito. Então não há uma data definida. Isso pode ser prolongado ou isso pode ser encurtado, dependendo do coletivo, dependendo do individual e do coletivo. Eu acabei de dizer sobre a fraternidade. O aspecto que nos pede hoje é a fraternidade. Isso está muito em evidência, que sem caridade não há salvação. Se a humanidade não se unir, porque dinheiro nenhum compra saúde, dinheiro nenhum vai resolver agora essa situação. E digo economicamente falando, porque depois que passar isso, todas as economias estarão em frangalhos. Uns mais, outros menos, mas estarão em frangalhos. Estarão endividadas. Então não há dinheiro que compre, não há dinheiro que salve. O que salva é a fraternidade, o que salva é a caridade, o que salva é o amor, é sermos solícitos, fraternos uns para com os outros. Isso nos salva, isso faz com que a gente coletivamente consiga suportar as dificuldades. Sabem como as tribos, e isso sempre ocorreu, porque eles lutavam, as tribos lutavam por instinto de sobrevivência. E por lutar por instinto de sobrevivência, eles perceberam algo, que ser solícito era algo vantajoso. Era algo, isso foi algo que nós exercitamos lá atrás. Quando vivemos nas primeiras roupagens físicas, os primeiros hominídeos, que lutavam para sobreviver. E que se vivesse em bando era muito mais seguro do que viver sozinho. Isso já foi sendo elaborado em nós. O mecanismo da natureza é tão sábia que nos levou à compreensão de que nós temos que aprender a viver em sociedade. Devemos aprender a servir uns aos outros, ajudar uns aos outros. Isso, a própria natureza, o seu próprio aspecto, já nos ensinava isso. Que para sobreviver era muito mais fácil você viver em bando. Que para comer era muito mais fácil você caçar em bando, coletivamente. Que para cuidar da prole era muito mais fácil, que todos colaboravam. Mesmo que isso fosse rudimentar. Mas nós já estávamos sendo exercitados a esse aspecto. Então a natureza é sábia, a natureza sempre nos leva a esse contexto, nos mostrando, vale a pena amar, vale a pena se unir, vale a pena ser fraterno, vale a pena se servir, porque se você repartir o pão, ninguém passa fome. Que cada um coma um pedacinho, consiga passar essa tempestade, mas todos sobrevivem.
Não é isso que está passando a humanidade agora, coletivamente? A sua fogueira aquece mais do que a do outro lá do outro lado? A sua dor é maior do que a do outro lado do planeta? Do que na Itália, na Espanha? Não é. Sua dor é igual, porque passamos pela mesma experiência. Não tem a dor do Silva, não tem a dor do Arnaldo, não tem a dor dos italianos, dos espanhóis, dos japoneses, dos chineses, dos americanos, dos franceses, porque a nossa dor é igual. Nós estamos na mesma tempestade, com barcos diferentes, porque cada um vai ter o seu barco, e o seu barco simboliza o seu aspecto espiritual, a sua evolução individual e coletiva da nação. Agora, vem para nos ensinar o seguinte: sejam solícitos, aprendam a amar. Não dá. Porque ser egoísta, dona Cidinha, desculpa o termo que eu vou usar, é de uma ignorância tremenda. Por que não adianta a senhora comprar 10 máscaras, 15, 20 máscaras e o outro não tem nenhuma máscara? O que adianta a senhora comprar 20 frascos em gel se não sobra para o outro? A contaminação virá para todo mundo. Eu estou falando isso em questões pequenas do cotidiano que nos mostraram isso, e estou falando isso em aspectos maiores, aonde virou-se um leilão das máscaras. Mostra o egoísmo do homem. Mostrando o egoísmo do homem, todos nós estamos sujeitos, porque ninguém tem domínio sobre esse vírus. Ninguém encontrou domínio sobre esse vírus. Então, o presidente dos Estados Unidos é tão frágil quanto o presidente da Tailândia. Não tem o que fazer. E não tem o que fazer. O que tem que fazer é partilhar. Se você vê alguém que precisa de uma cesta básica, ore por mim, mande um vídeo que consola, mande um WhatsApp, como você está, bom dia, boa tarde, ore entre a família, pratique evangelho no lar, comece a amar os seus, comece a dividir com os seus, porque começa nesse aspecto. Voltar para casa é começar a dividir com os seus aquilo que você não está partilhando emocionalmente e nem moralmente com os seus, por justificativas do trabalho, por dizer, eu não tenho tempo, vai faltar tempo para tudo isso, vai sobrar, perfeito, tempo para tudo isso. Com todo o sofrimento e morte que está tendo, os meus filhos estão lá, e eles oram pelo Brasil. Eles pedem, eles fazem o terço, né, que são os católicos, eles pedem pelo Brasil. Chega a ser bonito. A humanidade precisa se unir em oração, precisa se comungar isso, de compaixão uns pelos outros, porque se nós queremos sobreviver nesse planeta, e isso está nos ensinando, nós precisamos partilhar, como as tribos faziam isso antes. Sentimento de perdão. E você só desenvolve o sentimento de perdão quando você ama. Se você não for fraterno, se você não amar, você não desenvolve o sentimento do perdão. Independente do que ocorreu ou não. Se ocorreu, foi com permissão do alto, sempre. Há o sofrimento deles, há o sofrimento de todos. Há o sofrimento de todos. Mas aí daquele que construiu o sofrimento. Comprometimentos maiores ou menores, mas todos nós estamos na mesma tempestade. Todos nós estamos na mesma tempestade. Não cai uma folha da árvore sem a permissão do Pai, nunca. Nunca. E qual o papel da pátria do Evangelho nesse contexto todo? Orar.
A pátria do Evangelho só se tornava a pátria do Evangelho orando, refletindo sobre isso, desenvolvendo cada vez mais o amor. Isso é a função da pátria do Evangelho. E ainda mais, para se tornar a pátria do Evangelho, voltar ao amor, voltar à oração, como Dona Cidinha disse. Como é que você faz o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Como que isso, nós poderíamos entender isso? Que aqui é uma terra preparada pela espiritualidade regeneradora. Todo indivíduo que encarna aqui, ele tem a possibilidade, dentro dessa terra, de buscar a sua regeneração, a sua transformação. Porque ela foi preparada para isso. Então, mesmo que você tenha os piores indivíduos, os piores filhos, vamos colocar assim, os filhos mais endividados, os filhos mais difíceis, Deus prepara sempre um lugar aos filhos mais difíceis com mais amor. Porque aquele que está doente precisa ser mais amado. Precisa ser mais amado, exato, como nós somos filho pródigo. O filho pródigo sempre tem que ser amado. É o filho que se perdeu, mas como o pai ama muito, e como Jesus já afiançou que não se perderia uma ovelha do rebanho dele, você foi preparada nessa terra abençoada, terra de miscigenação, de imigrantes italianos, japoneses, espanhóis, alemães, terra que aceitou todas as crenças, culturas, religiões, por mais que ainda tenha suas dificuldades, mas ainda todos aqui possam externar aquilo que sentem no coração. Através do amor. Então nós precisamos dar exemplo dessa oportunidade que nós estamos tendo agora, para nos envolver desse amor através da oração, através de sermos fraternos. É um momento muito especial também para o nosso Brasil, para o nosso país. É um momento de se apaziguar brigas ideológicas no campo político. É necessário analisar que nós devemos nos unir. É necessário que nós devemos ser fraternos uns para com os outros. É necessário que saibamos amar para que a gente possa buscar o equilíbrio e a harmonia e encontrar um caminho sereno para o nosso país, na sua vida, na sua sociedade, seja no campo religioso ou no campo político. É o momento de se voltar para casa, como a Dona Cidinha disse, e refletir as brigas insanas, as discórdias, as dificuldades criadas pela ideologia política, pelas religiões, por questão religiosa. As pessoas estão sendo forçadas a averiguar isso. Mas, ao mesmo tempo, estou vendo um movimento, por aqueles que eu acompanho, eu estou vendo um movimento muito salutar a respeito disso. Eu estou vendo as pessoas buscarem, cada um dentro da sua forma, mas elas estão buscando resposta, elas estão lendo, elas estão se envolvendo, elas estão participando de lives, seja de meditação, budismo, aos pastores, aos espíritas, aos católicos, estão orando, estão buscando uma palavra de consolo, estão buscando aquilo que realmente alimenta a alma, e tem uma boa parte que está fazendo esse processo. É muito interessante, e isso não está ocorrendo só com o nosso país, está ocorrendo também com outros países. Das pessoas buscarem aquilo que é nobre, aquilo que edifica o bem, aquilo que alimenta a alma, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é necessário, deixando o supérfluo de lado, aquilo que nos mostra qual é o sentido da nossa existência. Mesmo que seja no aspecto da aflição, do medo, a aflição que gera medo, não há. O medo, ele é motivador de você buscar a espiritualidade. Isso não é negativo. E a maioria está buscando espiritualidade, está buscando talvez um entendimento ou uma consciência do que está ocorrendo dentro do planeta, por medo. Porque não sabe o que vai ser amanhã, e não sabe mesmo o que essa pandemia ainda pode fazer, o que ainda vai acontecer.
E ainda fora isso, como vai ficar a economia? Só que assim, nós somos frágeis, nós não temos domínio. O que a gente pode fazer? Orar. Buscar aquilo que alimenta a minha alma. Porque se eu não buscar, eu realmente vou entrar num aspecto de perturbação. E uma boa parte vem buscando isso. Posso dizer uma coisa a vocês? Se vocês me perguntarem assim, irmão Benedito, o senhor atendeu muitos casos de suicídio? Pouquíssimos. Sabe por quê? Pouquíssimos entraram. Sabe por quê? Porque familiares voltaram a se falar. Familiares voltaram a se falar. Aquele vazio que eu sentia na alma, e aí eu tive que se aproximar do meu irmão, da minha esposa, daquele que mora comigo, e aí eu preciso também bater papo, porque eu também só está eu e ele agora, não dá para ficar o dia inteiro no celular, porque também cansa. As pessoas voltaram a se falar. Então está saindo aquele vazio. Pais voltaram a conversar com seus filhos. Pais voltaram a estudar com seus filhos. Pais voltaram a brincar com seus filhos, a jogar jogos com seus filhos, a contar histórias. Vamos almoçar sem celular. Isso vem ocorrendo muito. Coisa que já tinha perdido a singeleza, a simplicidade da vida. Então, se você me falar assim, irmão Benedito, suicídio aumentou, digo a você que abaixou o número de suicídio. Abaixou. Olha que interessante. As pessoas voltaram para casa, filha. As pessoas voltaram para casa e passaram a assumir realmente suas personalidades, suas posições. Passaram a assumir o papel de mãe, passaram a assumir o papel de marido, papel de pai, e assim por diante. Então os filhos estão se sentindo mais amados, pais que agora precisam entender o que é realmente processo de educação, porque muitos pais irão ficar apertados e vão ter que se desdobrar para entender o que é o processo de educação, o que é realmente o processo de entretenimento. De tudo, dona Cidinha. É incrível. É que quando a gente começa a vislumbrar, porque você vai acompanhando os lares, você vai acompanhando as famílias, e que no qual a gente tem feito isso muito, não só as famílias de vocês, que frequentam o centro espírita, que frequentam essa casa, mas nós estamos visitando inúmeras famílias, de outras religiões ou não, fazendo caravanas, fazendo prece, ajudando, olhando, e estamos percebendo isso. E percebemos isso. Que a vida voltou a ter brilho. Que a vida voltou a ter sentido, porque as pessoas começaram a ficar mexidas. Deus não é maravilhoso? Deus não é misericordioso? Porque Deus está nos dizendo o seguinte: volte aos seus e ame. Quando Madre Teresa, isso é sempre falado, de Calcutá, perguntaram a ela se ela participaria de uma manifestação pela paz, ela disse que até ela participaria, mas antes disso, ela disse: se vocês querem lutar pela paz, voltem aos seus lares e amem aos seus. Cuidem dos seus. Porque se vocês viverem a paz dentro dos seus lares, se vocês se amarem dentro dos seus lares, a sociedade irá mudar. Por isso que eu digo que a terra não será mais a mesma. Porque ninguém tem certeza de mais nada, filha. E a vida nos colocou do avesso, dizendo assim, ó, o avesso agora é o lado certo. O lado certo daquilo que vocês aquilo que vocês não estavam querendo enxergar. Nós vamos colocar vocês do avesso. Então só começou um processo. É um simples vírus. E olha que eu digo, é um simples vírus. Um ser microscópico, imperceptível, mostrando para nós que nós não somos gigantes, que nós não temos domínio de nada, que nós não nos conhecemos, que nós não nos amamos,
que nós não sabemos perdoar, que nós somos gananciosos e egoístas. Um simples vírus, um princípio inteligente, porque há ali um princípio inteligente, há ali uma alma, vivendo um instinto de sobrevivência, comandada por aspectos espirituais de alta hierarquia. Um simples vírus, imperceptível, pequeno, mostrando para nós que nós somos menores em nosso ser do que ele. Do que ele. Nós que temos 4 bilhões e 500 milhões de desenvolvimento intelectual e moral, para chegarmos o que somos com essa roupagem física. Porque nós saímos de um vírus. Nós começamos como um vírus, na roupagem de um vírus. Olha que interessante. Os primeiros habitantes da Terra eram vírus. Para mostrar que nós não temos domínio de nada. Que nós não somos grandes. Que nós precisamos buscar a nossa essência em nosso coração. Um simples vírus. Ensinando a humanidade a amar. Melhor um vírus do que uma terceira guerra mundial. Melhor um vírus do que uma terceira guerra mundial. E nesse tempo que todos nós estamos longe das reuniões mediúnicas, como que ficam os irmãos que eles necessitam da ajuda que é dada durante as reuniões? Na leitura do Evangelho, se as pessoas realizarem o Evangelho no lar, é o que eu estou dizendo a todos. Já existe a equipe que participa do Evangelho do lar de cada família. Mas no Evangelho do lar, existe um reforço de uma equipe espiritual. Além de estar aqueles que participam no Evangelho natural, feito nos dias de cada e nos horários de cada família, há uma equipe extra, principalmente aqueles que são trabalhadores da seara do Cristo. Justamente para ajudar os irmãos desencarnados. Justamente para ajudar os irmãos desencarnados. Então o Senhor está dizendo, olha como a misericórdia de Deus é grande, sabendo que nós agora não podemos atuar as nossas atividades mediúnicas dentro do templo espírita de tijolos, mas podemos atuar as nossas atividades espirituais através do Evangelho, através da leitura, das vibrações que nós emanamos através da oração aos desencarnados, ao nosso lar, aos aflitos. Esses irmãos, eles são socorridos. Eles são socorridos. E digo mais a vocês, né? A equipe espiritual está tão presente que isso atenua essa necessidade física de ter que sentir isso fisicamente na questão orgânica. Então isso também é um desenvolvimento de confiança da nossa parte. Isso também faz parte, que tenhamos confiança nessa espiritualidade, que também vai nos ajudar, sabendo que nós agora não podemos exercitar as nossas faculdades mediúnicas de uma forma plena, como gostaríamos de executar, dentro da casa espírita. Conhecedores disso, eles amenizam sim, e muito. E bastante. Agora, nós precisamos ter a boa vontade também de fazer o Evangelho no lar. E aí o convite é, se puderem, façam todos os dias, reúnam a família, ou façam sozinhos. Peguem um dia específico, ou façam isso no dia que você já faz, e na terça e quinta, que é o dia do centro dos seus trabalhos, ou de segunda e quarta. Mentalizem o centro espírita.
Mentalizem o centro. Mentalizem as marcas, mentalizem as luzes, mentalizem a equipe espiritual. Vocês vão receber tudo aquilo que precisam receber quando estavam aqui, de uma forma presencial. Agora, isso também é um exercício mental. Isso também nos pede um desenvolvimento mental, de confiança, de meditação, de compreender que a nossa mente é tudo. Na nossa mente está todos os subsídios necessários para que a gente possa se ajudar e ajudar outras pessoas. Uma outra coisa que eu orientaria, notícias, filmes violentos, livros, abandonem tudo isso. Vocês estão de férias, vejam assim, mesmo que seja uma férias forçada. Se alimentem de coisas boas, porque a nossa mente também, conforme ela vai se nutrindo de certas vibrações dos nossos pensamentos, que a gente vê uma coisa, sente, registra no campo mental. Ela vai, se você registrar coisas negativas e fica se alimentando daquilo, é óbvio que você vai chegar no fim do dia, você está num processo ansioso, você tem insônia, você não consegue dormir, vai dormir 3 horas da manhã, 4, 5, troca o dia pela noite. Coisa que a pessoa diz, mas eu nunca fiz isso, agora eu estou fazendo. Mas então, analise sua mente. Analise o que você está se alimentando de noticiário, de informações, de pensamentos. Vigia mais, porque é um convite que nos pede uma vigília maior. Nos pede oração, muita vibração, para que a gente não entre na aura coletiva de dor, de aflição que está passando o mundo. Porque nós temos que ser terapeutas agora. Agora é o momento que a gente tem que dar o testemunho da nossa fé, dos nossos conhecimentos, para sermos terapeutas, e não mais um doente. Agora é o momento da prova, que cada aluno tem que dar aquilo que aprendeu, aquilo que assimilou. E isso é muito importante. Teve vários comentários aqui, as pessoas falando que realmente mudaram a rotina, que estão almoçando, jantando juntos, tudo aquilo que... Está vendo que eu acompanho? Isso não passa nos noticiários, que poderiam passar, né? Mas a gente faz o trabalho de bastidor. A coisa mais gostosa é o trabalho de bastidor. E quando a gente começa a ver as mudanças, eu vou dizer por que é positivo isso. Porque com os trabalhos de bastidor, a gente começa a ver as mudanças. A gente começa a ver a aproximação, a gente começa a ver o desenvolvimento da essência humana. E a gente não está longe disso, filho. O ser humano tem uma capacidade tão poderosa chamada amor, mas é tão poderoso isso, que só basta cada um desenvolver isso em si. É o convite que Jesus faz. Começa a se amar, para que você ame ao próximo na mesma medida que você se ama, para que você dê ao próximo na mesma medida que no qual você se dá. Então me deixa extremamente feliz quando nós começamos a ver mudanças, mas mudanças verdadeiras, que agora estão sendo sentidas, porque parecia que a gente estava jogando, porque olha só, por isso que eu quero dizer que é um processo coletivo. Existe uma força superior enorme, incomensurável, que eu não sei calcular isso, eu não sei medir, eu não tenho cabedal de conhecimento para entender. Algumas coisas a gente consegue compreender, algumas coisas nos é passado pela irmã Teresa de Jesus, o que vem ocorrendo com a frequência da Terra, né? As dimensões que vêm se sutilizando, e os canais de luzes fora o Sol, que vem adentrando ao planeta, mudando a vibração, mudando a frequência da Terra. E isso vem ocorrendo. Então, muitas coisas, nós estamos vendo um momento profícuo, no qual nós não víamos um tempo atrás. Porque dava-nos a impressão que nós jogávamos uma gota de amor num oceano. Chegados os tempos. A irmã Teresa de Jesus disse, chegados os tempos chegaram. Os tempos chegaram. E quando o tempo chega, não tem nada
que limite a lei do progresso. Tempos determinados por Deus, que só Deus sabe. Nem Jesus, só Deus o sabe. E quando o tempo é determinado, a mudança começa a ser geral. Ela já não deixa mais, ela deixa de ser individual, ela deixa de ser coletiva de um certo local, ela passa a ser geral. Então, tempos que foram determinados por Deus que chegaram. Finais do tempo. Tempo de violência, tempo de barbárie, tempo de se ofender, de se machucar, para um novo tempo. Finais do tempo. Finais do tempo. Isso é determinado. Então você começa a ver, eu estou falando do meu olhar que é pequeno. Meu olhar é pequeno. Quando você pega um espírito como a irmã Teresa de Jesus, que há um olhar muito mais amplo e que nos passa isso de forma geral, porque minha narrativa com vocês aqui foi o meu desabafo com ela, foi a minha conversa com ela, que nós estamos vendo agora momentos oportunos da família, coisa que nós não conseguíamos, porque parecíamos que estávamos jogando uma gota de amor num mar de ódio. Aí ela disse, isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo, porque os tempos chegaram, e ninguém consegue retardar o progresso de Deus. Ninguém retarda o progresso de Deus, que é o amor. Rindo ou chorando, nós vamos ser levados a sermos fraternos, a amar. Essas são palavras dela. E os tempos chegaram. Está na hora de nós sairmos da infantilidade, do ego, da vaidade, do orgulho, para amar. Isso é uma realidade. Isso não é mais uma utopia, é uma realidade. E isso vem acontecendo. Que Jesus nos abençoe abundantemente a todos nós, que tenhamos coragem, fé, força, que possamos voltar ao nosso ser e buscar essa essência divina que é o amor, que possamos nos alimentar desse sentimento tão fraterno, tão contagiante, tão sutil, delicado, que anima, que encoraja, que entusiasta, que gera confiança, que gera essa credibilidade com o Criador. É um sentimento que realmente nos dá credibilidade com o Criador na vida futura, nessa confiança futura. Então é o que eu desejo a todos, a todas as famílias, que vocês se amem, que vocês orem uns pelos outros, que vocês sejam fraternos, que vocês possam exercitar o sentimento de paciência, de perdão, que vocês aprendam a dialogar, aprendam a se conhecer, que vocês partilhem suas experiências com seus filhos, suas dores, que vocês partilhem seu sofrimento, suas aflições, suas dúvidas com esposos, com as esposas, com os amigos. Se aproximem uns dos outros, porque Jesus nos chama. Jesus nos chama. Reconhecereis os meus discípulos por muito se amarem. E esse amor se desenvolve, ele começa nesse núcleo familiar. A família, ele começa ali, ele se desenvolve ali, é ali que nós temos inúmeras obrigações e deveres, é com a família. Cuide dos seus, zele dos seus, amem seus filhos, ensinem eles nesse momento o valor da essência espiritual, porque o materialismo agora cai por terra, agora se coloca em xeque verdadeiramente no materialismo. O materialismo não tem resposta para tudo. O materialismo não nos dá base, não nos dá credibilidade, nem nos passa confiança, porque nós não somos indivíduos presos somente à matéria. Nós somos espíritos imortais passando pela matéria. O que nos preenche o coração, meus irmãos, é o amor. Não se esqueçam disso. O que nos preenche o coração é a oração, é a ternura, é a compaixão, é a gentileza. Esses são os aspectos da verdadeira religião. Religião é essa que rege todo o universo. Então se amem. Jesus nos faz esse convite. Ele não nos pede muito, ele só está nos pedindo que saibamos nos amar. E que saibamos amar
o próximo mais próximo de nós, que é a nossa família. E que depois saibamos também amar em oração as outras famílias. Que eu ore pelas outras famílias, que as outras famílias também consigam se resolver, se entender, que elas consigam também achar respostas, que elas também consigam achar os subsídios na questão material, porque nós encontraremos. Mas primeiro, buscai o reino de Deus e toda a sua glória. Buscar a construção desse reino em nossos corações. Primeiro é nos ajudar, dar os primeiros passos para sermos ajudados. Que Jesus nos abençoe abundantemente e que tenhamos uma noite iluminada, esplendorosa em nossos corações, com esse pão espiritual, com essa dádiva que nos cai, com essa misericórdia de Deus, esse Pai de compaixão, de amor que tem por cada um de nós. Muito boa noite a todos. E aproveitando este momento tão especial, tão iluminado, que é como se caísse estrelas luminosas sobre esse ambiente. Vamos levar essa luz a todos que necessitam. Pai de infinita misericórdia, vós como comandante de tudo e de todos, fazeis com que conseguimos enxergar o nosso irmão com os teus olhos, com o teu coração. Neste momento pedimos por todos aqueles que sofrem, que ainda não conseguiram enxergar a plenitude da luz, a descobrir a grandiosidade do amor. Pedimos pelo nosso Brasil e por todas as nações, por toda a humanidade. A vossa bênção a todos. Cantamos juntos. Ave Maria. Abençoada, Virgem Imaculada, ei, Santa Semente do Amor, Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do seu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, quem concebeu amor em Cristo nosso Senhor, Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Amém. Amém. Boa noite a todos.